Capítulo 366. Mad Fei. Tanasha preparou sua carruagem e seguiu Fei para fora do palácio com Ziene a seu lado. Embora ela estivesse realmente curiosa, não estava se perguntando sobre o propósito da viagem. Ela era esperta e já adivinhava o que Fei estava planejando. Ela estava curiosa sobre o esconderijo das 3 elites da classe Lua e como os encontraram. A fim de tornar tudo seguro, ela ordenou que 300 guardas reais fossem com ela para garantir que as 3 elites da classe Lua não escapassem novamente. Depois de alguns minutos, Tanasha sabia onde Fei estava indo, olhando para a direção em que ele seguia. A área residencial. Sim. Se eu fosse um deles, eu escolheria ficar onde o Kunta ficou antes. O lugar mais perigoso é o mais seguro. Tanasha sentou em sua carruagem mágica e olhou para Fei que estava andando na frente dela. De repente, ela sentiu como se este jovem rei estivesse crescendo rápido demais. No entanto, ela ainda achava que esse era um possível esconderijo, e ela se perguntou, por que parece tão certo? De onde veio sua confiança? A princesa mais velha estava ficando cada vez mais curiosa. Depois que ela percebeu que eles iam tentar capturar 3 elites da classe Lua, ela sentiu que a mão de obra que eles tinham era muito fraca, pois havia apenas 300 guardas reais. Quando ela estava prestes a convocar alguns guerreiros poderosos para ir junto, ela viu 40 pessoas na frente deles. Essas pessoas estavam todas vestindo roupas marrons e carregando espadas nas costas. Uma poderosa energia guerreira surgiu em seus corpos, e todos pareciam solenes e um pouco irritados. Estes eram os guerreiros da Montanha Santo Marcial, e eles estiveram esperando aqui por um tempo. Depois de ver essas pessoas, Tanasha sabia que o rei de Chambord estava bem preparado para isso. Todas as forças em São Petersburgo sabiam que os 40 poderosos guerreiros que estavam sob o comando do Santo Marcial foram agora doados ao rei de Chambord. A combinação desses 40 guerreiros poderosos e raivosos, os 300 guardas reais e Fei, que foi capaz de lutar contra uma elite da classe Lua, era mais do que suficiente para lidar com as 3 elites da classe Lua feridos. Esse grupo de pessoas se movimentou rapidamente e logo chegaram ao prédio em que o Kunta morava antes. Fei sinalizou para seus guerreiros para cercar o prédio, e ele pegou uma enorme espada preta que tinha mais de 2 metros de comprimento e meio metro de largura de seu espaço de armazenamento. Era a arma de combate de Krasik, espada celestial. Depois que o prédio foi totalmente cercado, Fei não mais escondeu sua aura. Ele rugiu e pulou para frente como uma fera demoníaca furiosa. Depois que ele quebrou o portão de pedra, ele correu para o prédio. Dentro do prédio de pedra. Embora ele tenha repreendido Langi há um minuto, um telar ainda concordava com o plano que a mulher de vida baixa disse. Eu sabia que era a melhor opção no momento desde o começo. Ele simplesmente não gostava de ouvir uma mulher. Este espadachim egocêntrico olhou para Amauri que estava em silêncio. Depois de não ouvir objeções, ele zombou e começou a se preparar para partir. Nesse momento, Costa Carta de repente agarrou sua lâmina que estava no chão e se levantou. Como ele era capaz de ver através das paredes, ele balançou a cabeça e sorriu amargamente. Tarde demais. Ele está aqui. Quem está aqui? Antes que Amauri pudesse terminar a pergunta, ele sentiu algo enquanto seu rosto mudou de cor também. Um telar, do outro lado, também sentiu isso. O prédio tremeu violentamente quando as paredes de pedra foram derrubadas. Parecia que o prédio ia desmoronar a qualquer segundo. As nuvens de poeira voaram no ar, a figura bárbara e assassina apareceu como uma enorme quantidade de pressão. Boa tarde. Nos encontramos de novo tão cedo com a espada celestial em sua mão. Fei se adiantou enquanto sorria brilhantemente. No entanto, seu olhar parecia afiado e perigoso aos olhos das 3 elites da classe Lua. Embora ele estivesse sorrindo, todos sabiam que ele estava aqui para matar. De repente, muitas explosões soaram. Todas as paredes do prédio foram derrubadas à força.
Em apenas alguns segundos, o edifício que era suficiente para acomodar 50 pessoas foi destruído, e mais 5 outras propriedades em torno deste edifício foram destruídas também. Os guardas reais e os guerreiros da montanha Santo Marcial coordenaram bem e transformaram a área de 1 km² em terra plana usando um método mais bruto. Desta forma, era muito mais difícil para as 3 elites da classe Lua usar os edifícios e os terrenos para escapar. Costa Carta, a Mauri e um Telar eram como 3 pequenas ilhas cercadas por um enorme oceano. Os ruídos atraíram a atenção dos soldados Zanit que estavam patrulhando a área. Logo, a patrulha imperial, soldados da Legião Sangue de Ferro e equipes de outras legiões de batalha cercaram a área também. Além disso, alguns civis também cercam a área e tentam ver o que está acontecendo. As pessoas de Zenith estavam por toda parte. Como você nos encontrou? Embora eles estivessem cercados, Costa Carta ainda era capaz de manter sua calma absoluta. Em um momento crítico como esse, apenas a calma poderia lhes dar uma oportunidade de escapar. Além disso, desde que ele já enganou sua filha longe para deixar o prédio, ele estava menos preocupado. Como general e soldado, ele sabia que morreria um dia no campo de batalha. Não era incomum que os generais fossem mortos durante as guerras. Costa Carta estava mentalmente preparado para este momento antes mesmo de se juntar aos militares, e a única coisa que ele não esperava era que este momento chegasse dentro da capital de seu inimigo e não no campo de batalha. Tudo graças ao Sr. Amauri. Fei sorriu ao olhar para Amauri, obrigado por deixar o selo espiritual em mim naquele dia. Caso contrário, não poderia encontrar você. Amauri de repente entendeu tudo e seu rosto empalideceu. Depois que ele viu a batalha entre Fei e os 4 cavaleiros executivos, ele sabia que esse rei era super talentoso. Como um santo marcial de Spartax, ele não queria ver outro gênio como Yasin cultivar e crescer mais poderoso. Como resultado, ele pessoalmente tentou assassinar Fei e deixou um selo espiritual em Fei. No entanto, ele ainda falhou a missão e foi perseguido e ferido por Krasik. Depois, Amauri esteve tentando se curar e se preparar para a armadilha no pico da espada central. Desde que Fei foi capaz de usar o pergaminho roxo do acampamento dos trapaceiros para bloquear todas as detecções espirituais, Amauri não foi capaz de sentir o selo espiritual que ele deixou em Fei e pensou que outra elite da classe Lua ajudou Fei a apagá-lo. Amauri nunca poderia imaginar a existência do pergaminho roxo mágico neste mundo, na verdade, do Diablo Vorut. Depois que Fei bloqueou a detecção espiritual usando o pergaminho roxo, ele ainda trabalhou duro para aumentar seu poder espiritual. Como a força de Fei ficou mais forte, seu poder espiritual também ficou mais forte. Agora, ele era capaz de ficar no Diablo Vorut por 6 horas todos os dias. Ele foi capaz de localizar onde Amauri estava sob o poder espiritual do pergaminho roxo, enquanto ele refazia o selo espiritual nele. Isso foi além do entendimento de Amauri. Como um guerreiro de nível de estrela pode localizar onde estou usando o meu selo espiritual sobre ele? Isso impossível. Como? Amauri não podia acreditar. Seu jeito de rastrear seu oponente saiu pela culatra e permitiu que ele fosse rastreado. Nada é impossível. Fei sinalizou para os guerreiros da montanha Santo Marcial e os guardas reais não se moverem, e ele avançou com a espada celestial na mão. Ao aproximar-se cada vez mais das 3 elites da classe Lua, ele liberou mais e mais de seu poder. Ele não escondeu sua intenção assassina em nada. Um telar olhou para Fei por alguns segundos e olhou ao redor. Depois disso, ele se acalmou e zombou. Um guerreiro de 9 estrelas, um guerreiro de 8 estrelas e um monte de lixo. Você quer me capturar? Vocês estão aqui para serem mortos. Fei apunhalou a espada celestial no chão e encarou um telar violentamente. Quando seu poder chegou ao auge, ele disse lentamente: um traidor sujo e um inseto desavergonhado. Você quer festejar aqui? Você está orgulhoso de si mesmo. Eu vou destruir o seu maldito orgulho na frente desta espada celestial. Ah, você! Você quer se vingar do velho cão Krasik?
Jovem, você é muito fraco. Como se atreve uma formiga a desafiar um dragão? Um telar riu como se tivesse ouvido a piada mais engraçada. Um guerreiro de nível de estrela quer lutar comigo. Quando foi a última vez que ouvi algo tão ridículo? Ele pensou. O sorriso no rosto de Fei desapareceu quando ele correu para frente e deu um soco. Um telar zombou e atacou com sua espada. A luz fria e assassina brilhou na espada. No entanto, o espadachim número 1 do Império Jax foi surpreendido no meio do caminho.